É o programa Bíblia no meu dia a dia, isso mesmo, que bom nós estarmos juntos. É a metodologia que o Padre Jonas Habib, nosso pai fundador, saudoso para cada um de nós, teve como inspiração para que a gente vivesse, a experiência com a palavra de Deus. Antigamente o livro, o livretinho do estudo bíblico, quando eu comecei a fazer o estudo bíblico, segundo o método do Padre Jonas, lá 30 anos atrás, chamava-se A Bíblia Foi Escrita para Você. Depois o Padre Jonas deu uma encorpada, acrescentou mais da inspiração que Deus colocou no coração dele no livro, e essa nova edição se chamou A Bíblia no Meu Dia a Dia. Então tem duas faces, a metodologia. A primeira experiência que a gente faz é aquela onde a gente vai descobrir a ordem, a promessa, o princípio eterno, o que Deus está falando conosco hoje e como aplicar isso na nossa vida. A segunda etapa do estudo bíblico é essa que nós fazemos, a da ruminação da palavra. Nós lemos, meditamos, colhemos aí a mensagem de Deus e pedimos a graça para aplicá-la no nosso cotidiano. E é exatamente isso que nós queremos fazer agora. Vamos invocar o Espírito Santo para que ele nos auxilie no nosso estudo bíblico de hoje. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pega aí a sua Bíblia, anota o texto que nós iremos estudar hoje. 1 Samuel, anota aí no seu caderno, capítulo 23, versículos de 19 até o versículo 28. Anota aí 1 Samuel, capítulo 23, versículos de 19 a 28. Vamos ler o texto e depois juntos meditá-lo. Alguns de Zif subiram até Saul em Gabaá e disseram-lhe: Davi está escondido entre nós no fortim de Horeza, na colina de Áquila, ao sul da estepe. Se quiseres descer, ó rei, desce então, nós nos encarregaremos de entregá-lo nas mãos do rei. Saul disse: O Senhor vos abençoe, pois tiveste pena de mim. Ide, pois, informai-vos melhor e procurai saber mais. Investigai por onde ele andou ou quem o viu. Foi-me dito que ele é muito astuto. Explorai e descobri todos os lugares onde ele se esconde. E voltai a mim com informações seguras para que eu vá convosco. Pois, se ele estiver na região, eu o perseguirei em todas as partes de Judá. Eles logo partiram para Zif, à frente de Saul. Davi e seus homens estavam no deserto de Maom, na Arabá, ao sul da estepe. Quando Saul partiu com os seus homens à sua procura, Davi foi informado disso e desceu aos rochedos do deserto de Maom, onde permaneceu. Saul soube e perseguiu Davi no deserto de Maom. Saul ia por uma vertente da montanha e Davi e seus homens pela outra. Davi fugia precipitadamente para escapar de Saul, enquanto Saul e seus homens estavam tentando cercar Davi e seus homens para pegá-los. Veio então um mensageiro a Saul dizendo: Vem depressa, pois os filisteus invadiram o país. Saul voltou, desistindo de perseguir Davi, marchou contra os filisteus. Por isso, chamaram aquele lugar de Rocha da Divisão. Vemos aí a perseguição do justo. E aí a gente vai perceber que os maiores sofrimentos dos justos vêm daqueles que deveriam estar do seu lado, O que Davi fez de mal para Saul? Nada. O que Davi fez de mal para aqueles homens? Nada. Eles deveriam estar junto com Davi, que, conduzido pelo Espírito Santo, estava realizando muitas e muitas vitórias ali, na vida daqueles homens, daquelas cidades em nome do Senhor, mas muitas vezes daqueles que convivem conosco, daqueles que estão até mesmo na Santa Igreja, que vêm ali
prova, a purificação, os sofrimentos, aqueles que estão servindo do nosso lado às vezes, e a gente tem que acolher isso como forma de purificação. Existem visitas de Deus que nós programamos, existem outras que Deus nos visita por meio de acontecimentos, de situações que no decorrer da nossa caminhada elas acontecem. E aí são essas purificações que a gente chama de passivas. As ativas são aquelas que nós buscamos. Eu faço uma penitência, eu faço um jejum, renuncio a alguma coisa. E existem aquelas que a gente chama de passivas, que não dependem de nós, não é ativa, não é algo que eu faço, mas vem da parte de Deus. E aqui Davi está sendo aí purificado. Só que aqui existe algo que nós devemos estar atentos para que a gente não misture as coisas. Saul, ele invoca uma bênção sobre aqueles homens que vêm entregar injustamente Davi, não é? Para perseguirem Davi. A gente vê aqui um coração corrompido religiosamente falando. Como que você vai abençoar a injustiça? Como que você vai abençoar a perseguição? Esteja atento, porque muitas vezes homens falando em nome de Deus estão abençoando sistemas iníquos, pessoas iníquas, pessoas injustas, usando de uma linguagem religiosa, mas é uma linguagem falsa, ela não é verdadeira, porque Deus não abençoa o que é injusto, o que é iníquo. Deus não abençoa aquele que defende o mal, aquele que defende. Vamos imaginar aí que defendem políticas contra o casamento, políticas contra a vida, políticas que defendem a morte. Então, tome muito cuidado. Uma linguagem piedosa que esconde intenções esdrúxulas. Até aqui no caso de Saul, intenções homicidas. No caso de muitos na nossa geração, intenções pessoais, vantagens, não é? Então a gente precisa estar muito atento. A perversão da fé, que é usada como instrumento de manipulação. Veja só, Saul usa uma linguagem piedosa, mas ali é uma manipulação, né? A fé sendo instrumentalizada para manipular. O espírito de Saul já não sabe discernir o bem do mal, né? E ele transformou o justo em inimigo e a justiça em ameaça. Veja só, foi exatamente isso que Saul fez. A gente vai perceber a providência divina. Nunca podemos tirar os olhos da providência divina. Como eu disse anteriormente, agora, nesse estudo, Deus, Ele nos purifica com essas varas que acontecem, né? Eu costumo dizer, a vara de Deus está nos purificando nesse tempo, com isso, com aquilo ali. Então, Deus se utiliza de situações, permite situações para que nós sejamos purificados, não é? E aí a gente tem que acolher a purificação que vem do alto. Porém, a gente também percebe a providência de Deus. Quando Davi estava sendo cercado pelos homens que estavam do lado de Saul, e por Saul vem um mensageiro, a providência divina. Os filisteus estão invadindo, estão atacando. Saul precisa esquecer de Davi e lutar contra os filisteus. A providência divina, Deus age soberanamente e Deus move os eventos da história para preservar aquele que é o seu ungido. Davi é ungido. Então, é muito importante que nós confiemos na divina providência. Tudo está debaixo do controle de Deus, ainda que nós não entendamos, ainda que nós não enxerguemos, ainda que nós não percebamos, nós devemos caminhar por fé e não por visão. Deus tem o controle sobre todas as coisas. Ainda que a gente passe pelo vale tenebroso das sombras da morte, nós sabemos que Deus está conosco e isso é suficiente. E quando termina aqui, não é? Chamaram aquele lugar de rocha da divisão ou da dispersão ou da fuga, não é? Isso é bonito de perceber, a geografia se torna memorial da graça, a rocha do escape, né? Onde Davi escapa daquele cerco de morte que estava sobre ele. Jesus disse, o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância.
Escolhamos, pois, a vida em abundância que só Jesus pode nos dar. Qual é a mensagem de Deus para nós hoje? A confiança na divina providência nos faz caminhar pela fé e não pelas aparências dos acontecimentos momentâneos. Vamos colocar o que o apóstolo Paulo diz. Andamos por fé e não pela visão. Anota aí 2 Coríntios 5, 7. A confiança em Deus nos traz paz, segurança e fortaleza. Deus cuida de nós. Declara isso aí agora. Deus cuida de nós. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Mas eu preciso estar com Deus, não é verdade? Por favor, né? Não vamos cair nessa ilusão de que a gente viver no mundo, no pecado, na infidelidade, distante de Deus, que a gente está protegido. Não, a gente tem que ter aliança com Deus, né? Senão a gente está aí contradizendo. Se você está no campo do inimigo que você quer que Deus te protege, você escolheu o seu lado, escolheu o campo. E eu sei que, graças a Deus, você não está no campo do inimigo, você está no campo de Deus. No entanto, que você está aqui na TV Canção Nova fazendo o estudo bíblico. Ah, mas se alguém estava no campo do inimigo, no mundanismo, numa vida pecaminosa, hoje eu estou te chamando para vir para o lado de Deus. E Ele vai colocar a mão dele para te proteger. Proteção não é imunização de sofrimento, de perseguição, de dores. Não. É certeza de que Deus está comigo, de que Deus cuida de mim em cada detalhe. Amém? Vamos rezar? Senhor, obrigado, porque hoje aquilo que acontece naquele momento, quando o mensageiro vem e Saul estava perto com os seus homens de pegar Davi e talvez ali matá-lo, mas a sua providência, o seu cuidado, o Senhor moveu a história para que ali o seu ungido fosse preservado e a sua vontade se estabelecesse. Obrigado. Obrigado porque em tudo está a mão do Senhor. E eu estou aprendendo com a palavra a confiar na divina providência e no cuidado do Senhor. Obrigado porque o Senhor ensina isso a mim, ensina isso aos meus irmãos e nos faz uma provocação de caminharmos na fidelidade. Conceda-me a graça da fidelidade até as últimas consequências. Amém. Fiéis até o fim, até as últimas consequências. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Até o próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.